Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 6, que tem como título A Bíblia como um Guia para a Vida. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2022 e agora na lição número 6 nós vamos entrar aqui fazendo algumas aplicações práticas de tudo aquilo que a gente estudou nas lições anteriores. Não é que as lições anteriores não tenham nenhuma aplicação prática, na verdade não é isso. A gente vem aplicando tudo que foi estudado, pelo menos eu tenho procurado aplicar na minha vida e creio que você também tem procurado aplicar tudo que foi estudado nas lições anteriores. Mas na lição número 6, nós vamos entender a importância da Bíblia no nosso cotidiano, nas nossas tarefas diárias, o impacto que o Evangelho causou na nossa vida, porque Jesus nos salvou da condenação, Ele vai nos levar para o céu, mas aqui nessa vida, enquanto nós vivermos, nós temos que viver uma vida, eticamente correta, é claro, mas dentro de um padrão divino, uma vida transformada. E a Bíblia, ela tem tudo que nós precisamos para ter essa vida transformada. Tudo que nós precisamos para viver uma vida diferenciada, para ser uma pessoa que sabe se relacionar bem, não somente com Deus, mas com o próximo. Então, a nossa vida como um todo, na escola, no trabalho, na família, tudo a Bíblia vai nos dar aí uma orientação. Por isso o título, A Bíblia como um Guia para a Vida. Bem, vamos lá. Essa aula aqui é uma aula com slide em PowerPoint, que você pode adquirir esse slide no site ebdenfoco.com. Além desse vídeo, você também vai encontrar no site EBD em Foco aulas em PDF, aula em áudio, vários cursos. Então acesse ebdenfoco.com para conhecer o conteúdo completo de apoio das lições da CPAD de adultos e jovens. Texto áureo. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105, uma passagem bem conhecida que muitos já sabem de cor, mas que traz aqui um ensinamento muito profundo sobre o significado da palavra de Deus para a nossa vida. Verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então, tudo que a gente aplica na nossa vida tem que vir da palavra de Deus. É diretamente da Bíblia, a palavra de Deus é que nós vamos aprender a viver com sabedoria e prudência. A gente vai falar disso aqui dentro da aula. A leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 119, 97 a 105. Aí a gente pula essa leitura aqui para ganhar tempo no vídeo, mas eu recomendo você fazer a leitura por completa. Leia o Salmo 119, medite, porque esse salmo aqui ele vai falar da palavra de Deus em cada verso. Cada verso vai ter uma referência à lei, aos preceitos de Deus, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus. De alguma forma ele vai fazer alguma referência. Então, dê uma estudada nesse salmo que é muito importante. A introdução da lição diz assim: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João 5,39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Então a gente sabe que a Bíblia ela é, no caso, o nosso guia. Na verdade, isso é conhecido de todo cristão. Não precisamos assim ensinar isso para alguém, porque eu creio que todos os crentes têm essa consciência de que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, que nós devemos viver através dela. O que essa lição aqui tem como objetivo é fazer com que você coloque em prática isso, tá? Que você comece a viver a palavra. Não é só você ter essa consciência, mas que você possa realmente colocar a palavra de Jesus em prática. E Jesus vai falar sobre isso, a gente vai comentar mais na frente. Então, nessa lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Quando a gente fala de sabedoria, a gente vai explicar mais na frente, mas já adiantando, a gente está falando de aplicação prática daquilo que a gente aprendeu, de uma vivência prática com as situações, com as circunstâncias, e isso vai resultar numa sabedoria para a vida. Tópico 1. A Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única, infalível, revelação escrita divinamente inspirada. Presta atenção, a gente vai falando disso desde a lição 1. Isso é repetido o tempo todo. Isso aqui vai reforçar
aí a importância da Bíblia para a nossa vida. É a nossa única, infalível revelação escrita. Então, a revelação escrita que nós temos confiança e cremos que é inspirada é a Bíblia Sagrada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Então, Jesus falou sobre isso. Quem ouve e coloca em prática. Muita gente ouvia Jesus ensinando, mas saía dali e não resultava em nada, nenhuma mudança de vida. Da mesma forma, muitas pessoas nos dias de hoje, quando ouve a palavra de Deus, seja na igreja ou quando lê a palavra de Deus, pega a Bíblia para ler, né, e depois que termina aquele momento ali de contato com a palavra, ela sai e continua vivendo sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. A diferença do cristão verdadeiro por falso cristão ou do cristão verdadeiro para o ímpio, que tem contato talvez com a palavra, é que o cristão verdadeiro ele vai procurar colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Não, ele não fica somente na teoria, ele vai viver na prática o que Jesus ensinou para ele através da palavra. Então, nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude de um destino glorioso. Então a gente sabe que aqui Jesus está usando uma metáfora, está fazendo uma ilustração, o que é, né, construir a casa sobre uma rocha. Né? No caso, a nossa vida como um todo tem que ser edificada nos ensinos de Cristo e vivido ali na prática. Né? O próprio Cristo é a rocha. 1 Coríntios 10:4, ele tem as palavras da vida eterna. João 6,68, é o que está escrito aqui. Ó. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então essa declaração de Pedro aqui ela é muito profunda. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer longe de ti? É só tu que tens a palavra da vida eterna. Então nós confiamos em Cristo, que ele é a rocha. Nós temos que nos firmar nele, firmar nos ensinos de Jesus. Então, assim, uma dica para você que quer ser um crente mais fiel, um crente abençoado, pegue a Bíblia e vá ler. Procure entender ali os ensinamentos de Cristo para a nossa vida. Assim, toda a Bíblia, toda, de Gênesis a Apocalipse, ela contém ensinamentos práticos para a vida. No entanto, às vezes você interpretar uma passagem do Antigo Testamento pode ser um pouco complicado, num sentido mais prático. Tá? Eu estou colocando aqui no sentido mais prático, para quem está principalmente iniciando a vida cristã. Então, uma dica que eu dou é comece lendo os evangelhos. Comece lendo o Evangelho de João, onde você vai ver ali, né, mais sobre a divindade de Jesus, os ensinos de Jesus, e você vai para os evangelhos, você vai ver de forma mais direta o que Jesus está ensinando para nós aplicarmos na prática. E não é que as outras passagens bíblicas, os outros livros, não têm o ensinamento de Cristo. Tem sim as cartas do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, tudo vai ter ensinamento de Cristo para a nossa vida. Eu estou falando uma maneira de iniciar, de começar, de você ter o primeiro contato para você começar a colocar em prática. Então comece pelos evangelhos, principalmente o Evangelho de João. É uma dica prática para nós começarmos a entender mais os ensinos de Cristo. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Então quem está firmado em Cristo está firmado na rocha e nada pode abalar essa pessoa. Tópico 1.2. A palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então isso aqui já está bem claro, ela vai iluminar o nosso caminhar, onde nós formos. No caso, qualquer decisão que nós tomarmos na nossa vida tem que ser iluminada pela palavra de Deus. Significa que a Bíblia possui orientação para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Então, através da palavra de Deus, nós vamos aprender a tomar decisões corretas. Isso, assim, pode-se dizer que é algo que você vai praticar no dia a dia. Não é que você fala assim, eu tenho que mudar de emprego, eu vou ler a Bíblia para ver o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia não vai estar lá uma palavra escrita diretamente, olha, você tem que escolher o emprego tal. Né? A Bíblia não tem esse poder de evidência, não é o propósito. Você pode falar assim, eu vou orar e Deus vai me responder. Você vai orar, mas não espere que Deus vá te dar uma resposta assim, direta. Pode ser que ele dê, pode ser que ele vai lá e te mostre, use alguém de forma direta, uma profecia, te revela em sonhos. Não descarto essa possibilidade.
Mas o que acontece geralmente com quem lê a palavra de Deus? E a gente vai falar durante toda essa lição aqui. Quem lê a palavra de Deus com frequência, que está se alimentando, procurando compreender e entender a palavra de Deus, que faz isso com humildade, que ora, que pede a direção de Deus para entender as passagens, essa pessoa, quando ela vai tomar uma decisão, ela sabe pesar. Se eu mudar de emprego, eu vou morar um pouco mais longe, eu vou ficar mais longe dos meus filhos, eu posso não dar atenção para minha família, eu vou ganhar mais nesse outro emprego, mas por outro lado, eu vou ficar mais distante da minha família, porque é uma outra cidade, quem sabe. Então esse outro emprego aqui que eu ganho menos, mas eu tô dando atenção para minha família e é o que é mais importante. Então você pode tomar essa decisão baseado na palavra de Deus, de forma indireta. De acordo com a palavra de Deus, nós temos que dedicar à família, né? Nos preocupar com a família, estar próximo da família. Quantos lares não foram destruídos porque não faltou atenção, né? Porque um dos cônjuges trabalhava muito, não dava atenção. Então, assim, eu estou dando um exemplo prático disso. Então, às vezes, as decisões, né, nas nossas vidas, elas são baseadas na Bíblia não de uma forma bem direta, mas de uma forma indireta, baseada nos ensinos de Cristo. Nós olhamos para aquela situação e falamos, não vou tomar essa decisão, porque é assim que a palavra de Deus me orienta. Então, alguém pode perguntar, mas o que te levou a tomar essa decisão? Você pode responder, foi a Bíblia, foi a palavra de Deus, porque ela me diz assim, assim, assado, e eu aprendi desse jeito, e é essa a decisão que eu vou tomar. Então, a Bíblia ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Olha só, a palavra de Deus ela vai nos dar luz para iluminar a escuridão. Tá? Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Então, quem seguir a palavra de Deus vai estar no caminho certo, vai caminhar para a vida eterna, tendo certeza que vai chegar lá um dia. Tá? Cristo disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Mais uma vez, o próprio Jesus se colocando como a luz, ele é a luz do mundo. E como que nós conhecemos essa luz? Em João capítulo 8, versículo 12, logo lá Jesus falando sobre ele ser a luz do mundo, e depois em João capítulo 9, ele cura um cego, mostrando ali, ilustrando mais ainda o seu ensino sobre o fato dele ser luz. Então, quando ele diz que ele é luz do mundo, é que somente em Cristo nós conseguimos enxergar todas as coisas. A partir dele que nós enxergamos tudo. E como que nós conhecemos Cristo? Através da Bíblia. Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, Efésios 5:8. Isso é, afastado da prática do pecado. Então, quem é filho da luz é um contraste com aqueles que são filhos das trevas. Quem é filho da luz anda de uma maneira diferente, porque ele enxerga todas as coisas. Ele tem uma visão e ele consegue discernir o que é certo, o que é errado e fazer o que é certo. Agora, aquele que anda na escuridão, ele não consegue discernir nada porque ele não enxerga nada. Então ele vive sempre na prática do pecado. Mas quem está na luz se afasta da prática do pecado. Tópico 1.3. A palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é nossa autoridade final de fé e prática. 2 Pedro 1,21 está escrito assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a gente tem aqui uma declaração que já estamos fazendo desde a lição 1, que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e por isso é a nossa regra de fé infalível. Então a Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado, ou seja, nós confiamos que a Bíblia, de fato, ela é fiel. O que ela ensina é algo que pode ser aplicado. A Bíblia não vai ensinar nada que venha prejudicar os outros, que vai nos levar a odiar alguém, a maltratar alguém. Então a gente não vai ter esse tipo de ensino na Bíblia. Muitas pessoas vão querer ler a Bíblia para justificar os seus atos pecaminosos. Muitos, através de alguma profecia ou, quem sabe, até uma interpretação errada da Bíblia, começa a desejar o mal para o irmão,
começa a querer praticar atos de vingança e até mesmo adultério, como a gente já viu acontecer por aí, né, de pessoas praticarem o adultério e usar a Bíblia para justificar o seu pecado. Então, isso não faz sentido, não tem lógica. A Bíblia não orienta nada que seja errado. Tudo que ela orienta é correto, é o melhor. Tudo que ela orienta é aquilo que de fato Deus se agrada, e não somente Deus se agrada, como também as pessoas se agradam. Os seres humanos, por mais pecadores que sejam, quando eles olham para as orientações bíblicas, eles falam assim, não, isso aqui é bom, isso aqui é muito bom mesmo de nós praticarmos. Então os seus ensinos são fidedignos e confiáveis. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Isaías 55:11 vai fazer essa afirmação, que a palavra de Deus ela vai se renovar, ela não volta vazia. Ela tem sempre aplicação. Então, o princípio bíblico, assim como ele valeu, esses princípios bíblicos valeram para os seus primeiros leitores, vale também para nós nos dias de hoje. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças, então não muda em hipótese alguma. Tá? Tudo que a gente crê, a palavra de Deus, ela é imutável. A lei de Deus é absoluta e nós temos que seguir ela, crendo que de fato ela é o melhor para a nossa vida. Então esses padrões morais, eles não vão se atualizar, né? Eles sempre são atuais. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Mateus 5,18 fala assim, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O próprio Jesus diz que a palavra de Deus não vai mudar, não vai se transformar, não vai, assim, pode-se dizer, ficar ultrapassada. Tá? Tudo vai se cumprir. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Vamos para o tópico 2, que diz assim, a Bíblia nos torna pessoas sábias. 2.1. Conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Hokmah, no caso do hebraico, e no grego é Sofia, que é mais conhecido. Nesse caso, ambas as palavras têm sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Então, essas palavras fazem referência àquela pessoa que tem experiência e aplica princípios básicos na sua vida, no seu cotidiano, baseado na vontade de Deus. Vamos nos aprofundar aqui. A obra de teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então, vamos lá. Definir sabedoria não é muito simples, não é uma tarefa simples. Então, ela envolve conhecimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto, daquilo que a gente aprende de fato na palavra de Deus. E une esse conhecimento com a experiência cotidiana. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe colocar em prática a palavra de Deus no cotidiano, de forma experiente. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Olha só, o conhecimento que nós adquirimos, ele não tem que ficar apenas na teoria, mas ele tem que ir para a prática, tem que ser aplicado. Esse aspecto, conhecimento sem a prática, não produz sabedoria. Provérbios 3,7 diz assim, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então aqui orientações, no caso aqui que nós temos em Provérbios, nós vamos falar de algumas orientações nesse sentido mais na frente, mais alguns versículos, mas que fique bem claro isso aqui, que o conhecimento ele tem que ser colocado em prática, só assim vai produzir de fato uma verdadeira sabedoria. Tópico 2.2. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos, portanto, Deus é sua fonte. Então, toda a sabedoria do universo emana do próprio Deus. Então, a sabedoria divina é inescrutável. Romanos 11:33. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Então, se nós temos alguma sabedoria, essa sabedoria vem de Deus. Efésios 1:8 e 9 afirma assim, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em
si mesmo. Então Deus tornou o que? Abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então tudo vem de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Provérbios 3,19, o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Então não cabe a nós questionarmos a Deus, falarmos alguma coisa para Deus e querendo ensinar Deus, ou falar que a decisão de Deus não é a decisão correta. Deus, ele tem uma sabedoria infinita, ele é a fonte de toda a sabedoria, ele nos criou, e se nós temos alguma coisa de sabedoria, foi ele que deu para nós. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Então, pessoas sábias são aqueles que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Tem que viver de acordo com a palavra para ser considerado uma pessoa sábia. Tópico 2.3. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. Na frase, no caso, a frase o temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Então, o crente verdadeiro, que ele vai realmente temer a Deus, ele vai ter medo de Deus, aquele medo, aquele assombro de Deus, não é nesse sentido, mas é expressar diante de Deus a reverência, reconhecer que ele é grande, dono de tudo, ele é o criador e sustentador de todas as coisas, ele sabe de tudo, a sua sabedoria é infinita. Então, quando você chega diante desse Deus, você tem reverência, você adora ele. Tá? Isso é o princípio, de toda a sabedoria, temer a Deus. Tá? O temor a Deus produz entendimento e, por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Olha só um contraste aqui entre aquele que serve a Cristo e aquele que não serve. Salmo 14:1 fala assim: disseram os necios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então o salmista coloca aqui que o nécio, o louco, ele diz no seu coração que não há Deus. Então ele torna todos os seus caminhos, todas as suas obras abomináveis. Não faz o bem em hipótese alguma. Por outro lado, o verdadeiro cristão é aquele que está no temor do Senhor, ou seja, na obediência e faz a vontade de Deus. Esses são os verdadeiros sábios. Tópico 2.4. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. No Salmo 119, 98 até o 100, ele vai fazer algumas afirmações, que ele vai dizer assim, que o fato dele ter se dedicado na palavra, ele se tornou mais sábio do que todos, do que os seus inimigos, até mesmo do que os mais antigos, aqueles que naquela sociedade eram considerados os mais sábios. Mas o salmista ele ultrapassou até esses que a sociedade considerava os mais sábios, porque ele não ganhou essa sabedoria apenas com o tempo, ficando mais velho. Não, ele ganhou essa sabedoria colocando em prática a palavra de Deus. Ele viveu na prática. Então essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Então, assim, a gente ainda tem aquela mania de associar a experiência, ao conhecimento, a sabedoria, as pessoas mais idosas, quem sabe, não necessariamente uma pessoa mais idosa, mas tem uma pessoa assim de 40 anos falando com um de 25. Olha, eu tenho mais experiência do que você, eu sei mais do que você. Só que a experiência, a maturidade, não necessariamente está relacionado à idade. Às vezes aquela pessoa de 45 anos que nunca se dedicou na palavra, que nunca se esforçou na palavra, que sempre tomou decisões burras e nunca aprendeu com suas decisões, essa pessoa ela é muito imatura, enquanto uma pessoa de 25 anos, 30 anos, que se dedica na palavra, que procura seguir a palavra, que aprende com seus erros, que sabe reconhecer que errou, que é humilde, essa pessoa ela tem maturidade, ela tem sabedoria, talvez mais do que um que tem uma idade superior. Então, a questão da sabedoria é a questão de você estar sempre meditando na palavra de Deus e colocando em prática o que a palavra de Deus ensina. Não está necessariamente relacionado à sua idade.
Então Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Né? Quais são os benefícios? Ele acumula conhecimento, porque o sábio ele vai buscar mais conhecimento, ele ganha almas, né, e torna-se próspero. Olha só as bênçãos para aquele, né, que tem sabedoria. Essa pessoa sábia, ela tem muitos benefícios, inclusive ele exerce o domínio próprio. Aquela pessoa que tem controle sobre os seus sentimentos, sobre suas atitudes. Então são benefícios de quem é sábio, de quem busca sabedoria. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Então a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Então aqui o escritor de Provérbios, muito provavelmente Salomão, né, ele vai falar que a sabedoria ela tem que ser buscada, ela tem que ser procurada, ela é a coisa principal. Você pode adquirir essa sabedoria, você pode buscar essa sabedoria. Então, né, nós temos que nos esforçar nesse sentido, e ela é dada por Deus. Tiago escreve na sua carta, se você quer sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos com abundância. Então, não tem segredo. Quem é crente em Cristo Jesus vai buscar sabedoria. Nós estamos falando da Bíblia, da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus ela tem ali as palavras de Jesus, tem as profecias, tem tudo que a gente precisa. Então nós vamos encontrar sabedoria na palavra de Deus, buscando viver a palavra. Tópico 3. A Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência, 3.1. O termo hebraico, arum, é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. No caso aqui, Provérbios 14:8 fala assim, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos tolos é enganar. Então a palavra prudente aqui, arum, do hebraico. Por outro lado, a gente tem uma palavra grega, né? Fala assim, phronesis, né? Ou phronesis, né? Como é PH, né? Pode ser pronunciado como phronesis. E denota sabedoria prática. No caso aqui a gente tem Efésios 1:8, aí ele tornou-se abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. A palavra aqui traduzida como prudência é phronesis. E no caso aqui a palavra prudência, né, foi traduzido de phronesei, que é a mesma raiz de phronesis, é porque tem uma declinação. De certa forma, né, aqui o escritor da revista, se você dá uma lida na revista, você vai ver que ele fala mais algumas palavras e eu resolvi não colocar. Por que eu não coloquei? Porque ele faz uma certa confusão aí na revista, tentando falar do grego e do hebraico, e eu achei meio confuso, então eu optei por colocar as duas principais palavras aqui no slide, tá? Depois você dá uma consultada na revista para comparar. De fato, aqui a gente tem a palavra prudente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. No caso, né, quem é prudente, ele vai parar, pensar para depois agir. Então, o prudente, né, ele não vai tomar uma decisão de imediato, assim, né, como a gente fala assim, de supetão, sem parar para refletir. Então, a prudência é nesse sentido, tá? Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Então, tem a ver com aquela questão da escolha que eu falei anteriormente, sobre saber qual é a vontade de Deus diante de uma situação específica, uma mudança de emprego, uma situação prática do dia a dia. Então, qual decisão você vai tomar? Você tem que agir com prudência e a Bíblia ensina sobre isso. Então, você tem que ter bom senso, você tem que saber fazer essa escolha baseada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus está dando tudo que a gente precisa para tomar decisões corretas. Tá? Então, aí, né, falamos de prudência. Agora vamos falar da prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas 1:17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Então, assim, quando a gente fala de salvação, a gente está falando de mudança de vida, de transformação. Nós temos que melhorar como pessoas. Assim, todas as pessoas, ela tem um estilo de vida. Tá? Esse estilo de vida antes de se converter. Algumas pessoas, antes de se converter, têm um estilo de vida muito devasso, muito pecaminoso, é bebida, droga, sexo, festa, muitas vezes até coisas mais cruéis, como assassinatos, crimes, roubo. Tem muitas pessoas nesse sentido.
Outras pessoas são mais tranquilas, vivem uma vida normal, uma vida tranquila, não bebe, não fuma, não vai em festa, nunca cometeu nenhum crime, é uma pessoa eticamente correta, mas ela não tem Cristo. Então a gente tem todo tipo de pessoas que não têm Cristo, que vão para o inferno, tanto as boazinhas quanto as más, vamos colocar assim. A gente tem ali todo tipo de gente. Acontece que quando essas pessoas se convertem, quando elas passam por um processo de conversão, elas são perdoadas, seus pecados são perdoados, são libertos, livres da condenação eterna, recebem a promessa da vida eterna com Cristo. Na verdade, nós já temos a vida eterna, mas ela vai se confirmar na glorificação. Só que tem uma coisa que tem que acontecer. Essa pessoa, ela tem que mudar suas atitudes. Ela tem que melhorar quem ela era. Então, aquele que era criminoso, ele vai deixar de ser criminoso. Aquele que vivia na bebida, na droga, ele vai abandonar tudo isso. Vai viver uma vida diferente. Ele vai abandonar os vícios, tudo que prejudicava a sua vida. Ele como um todo, a sua vida como um todo. Ele vai abandonar tudo isso e vai se tornar uma pessoa melhor. E aquele que era uma pessoa eticamente correta, boazinha, não cometia nenhum crime, ele também tem que melhorar. Ele pode ser que ele esteja no nível ético superior ao outro, mas ele tem que melhorar, ele tem que ir mais adiante. Então, a gente não pode ficar comparando a nossa vida com a vida do outro irmão. Eu tenho que olhar para mim e pensar assim: como seria o Herberson sem Cristo? Como que eu agiria sem Cristo? Eu tenho que pensar nesse sentido. Se eu for fazer algum tipo de comparação, porque cada pessoa vai passar por uma transformação diferente. Jesus tratou comigo algumas coisas que ele não tratou contigo. Diferente, tratou contigo algumas coisas que ele não tratou comigo. Cada um de acordo com sua necessidade. Talvez aquela pessoa boazinha, eticamente correta, era uma pessoa super egoísta, era uma pessoa super arrogante, era uma pessoa super gananciosa, uma pessoa avarenta, uma pessoa que os seus pecados não eram aqueles pecados que trazem um impacto na sociedade tão negativo quanto aquele que às vezes bebe, fica bêbado, bate nos outros, xinga. É diferente, mas é pecado do mesmo jeito. Então, o pecador ele tem que passar por essa transformação. Ele vai andar agora nas veredas da retidão, isso através da palavra. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. No caso, a sabedoria para compreender a verdade e prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Então, somente quando nós alcançamos a graça de Deus é que Ele vai dar para nós essa sabedoria e essa prudência. Compreender a verdade e colocar essa verdade em prática. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras, comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, eu preciso colocar em prática algumas coisas para que eu possa aperfeiçoar na minha vida todo tipo de comportamento que agrada a Deus, que agrada ao próximo. Oração, leitura da palavra e comunhão com o Espírito Santo. Tópico 3.3. Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas. Então, Provérbios 12:16 vai falar desse sentido do autocontrole. Olha só, a partir de agora, vários versículos de Provérbios, aqui, vários provérbios, vamos colocar assim, que ensinam coisas práticas para o dia a dia. Vamos lá, humildade, No caso, humildade para não exibir conhecimento, Provérbios 12:23. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estutícia. A correta tomada de decisões, Provérbios 13:16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O pensar antes de agir para não ser influenciado, Provérbios 14:15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O alcance de boa reputação e alta posição, Provérbios 14:35. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Olha só, mais uma orientação prática. A sujeição ao aprendizado e à correção, Provérbios 15:5. O tolo despreza a correção de seu pai,
mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. E o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Provérbios 22, 3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então aqui a gente vê também uma orientação de desviar-se do perigo. Então assim, foi lido aqui alguns versículos. Eu coloquei a tradução que o escritor da revista usa nos versículos quando coloca os versículos na íntegra. Usei a mesma tradução, que é a tradução que a maioria dos irmãos tem também na igreja. Eu fiz uma pesquisa do EBD em Foco, aí no EBD em Foco, e vi que essa é a tradução, é a Almeida Revista e Corrigida. Assim, é a que a maioria usa. Eu recomendo você reler esses versículos em outra tradução, quem sabe na NVI. Você vai entender melhor alguns desses conselhos de Provérbios e quem sabe você pode até ler todo o livro de Provérbios, né? Parar, tirar um tempinho para dar uma lida e colocar em prática esses ensinamentos. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade e cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Então, aqui a gente tem o quê? A pessoa prudente, aquele que coloca em prática os ensinos de Cristo. Então, a gente tem, quem faz isso, né, tem a palavra realmente como regra de vida, procura andar com retidão e sempre tem ali mantém acesa a chama do Espírito. Então, em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécio, né? O nécio é aquele que não possui conhecimento, capacidade, sentido, coerência, é estúpido, incompetente, incoerente. Então, nós temos que viver a vida prudentemente, né? Viver de maneira prudente. Quem vive de maneira prudente é aquele que sabe colocar em prática os ensinos bíblicos, aquilo que Jesus ensinou. E os nécios são os loucos, são aqueles que ignoram a palavra de Deus. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebem a sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Amém? Então nós chegamos aqui no final, né, na nossa conclusão, que o que nós temos que entender é que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. No Antigo Testamento aponta para Cristo, aquele que um dia vai vir. No Novo Testamento, Cristo que já veio. Então, o único caminho que leva à vida eterna é Cristo. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e procurar Cristo ali, os ensinamentos de Cristo, o que Jesus quer para a nossa vida. Então, nós temos que viver uma vida cristã íntegra, baseado na palavra de Deus, baseado no que Jesus ensinou para nós colocarmos em prática. E nós vamos encontrar ali a palavra de salvação, nós vamos encontrar sabedoria, nós vamos encontrar prudência, quando colocamos em prática o que Jesus ensinou. Amém? Então eu chego aqui no final dessa aula. Espero que você tenha compreendido o assunto. E, enfim, se você chegou até aqui, acompanhou até aqui, muito obrigado de coração. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Na plataforma do EBD em Foco, né, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Então acesse lá ebdemfoco.com, acesse o conteúdo completo. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe seu comentário, deixe sua participação. Que Deus abençoe grandemente sua vida e até a próxima aula.